Bom dia a Bom todo dia. meio. Chamo Ernesto Macaco, estou em nome da Sprout, sou Head of Governance and Ethics e Gender, e um prazer ter aqui conversar consigo. Esta conversa surge no âmbito de um programa que a Sprout tem regularmente, portanto, fazer conversas em forma de entrevista com individualidades para saber um pouco mais sobre elas e tentar captar desse percurso, da experiência e gabarito das pessoas que a gente entrevista, subsídios que possam ser úteis para o público-alvo da Sprout e para os seus programas também, porque a Sprout lida com desenvolvimento educacional, lida também com desenvolvimento econômico das mulheres, lida também com educação e, portanto, são aspectos que nos interessam para fazer a referência para o nosso público. Daí que estamos aqui hoje sentados e muito obrigado por aceder a este convite. Não sei se antes de começarmos, todo mundo tem algo. Muito obrigado. Meu nome é Manuel Gameiro, portanto, sou presidente do Conselho de Administração do Nedbank Moçambique. Queria, antes de mais, agradecer esta oportunidade que a Sprout me dá de partilhar o pouco que tenho do meu percurso profissional na área de finanças, não é? E espero que o resultado desta conversa seja de alguma utilidade. Com certeza. Para a atividade da Sprout. Obrigado. Bem, indo direto à nossa conversa, não se importa de seguir o guião de entrevistas que a gente tem, mas é só para termos mais ou menos uma linha de conteúdos. E iria começar por, na sua trajetória, tanto pessoal e profissional, no campo, essencialmente, da gestão, tanto financeira, políticas cambiais, monetárias, quais os grandes marcos que pode, portanto, resumir assim neste domínio para o mercado nacional? Pois, de facto, a minha trajetória começa com a minha formação académica, não é? Que é a fundação de todo este pequeno percurso que tenho no campo financeiro. Eu tenho uma formação, tenho uma licenciatura em Economia, aqui pela Eduardo Mondlane, Universidade Eduardo Mondlane. Depois tenho um mestrado em Banca e Finanças, que fiz presencialmente no Reino Unido, na University of Wales. Portanto, esta é, digamos, a fundação para todo este pequeno percurso que tenho na área financeira. Em termos profissionais, o meu primeiro contacto dá-se por via do Banco de Moçambique, quando em 1997 eu ingresso para os quadros do Banco de Moçambique como economista sénior no Banco de Moçambique. E entro numa altura, digamos, muito peculiar, que era a transição da política monetária. Na altura, quando eu entro para o Banco de Moçambique, a política monetária era ainda controlada com base em instrumentos diretos, né? Por exemplo, ainda o Banco Central determinava os limites de crédito de cada instituição financeira que podia dar crédito. Obviamente que é uma metodologia que caiu em desuso por todas as desvantagens, todos os inconvenientes que os controles diretos, qualquer controle administrativo tem contras, e o controle direto era essencialmente um controle administrativo. E na altura decidiu-se, e era um paradigma a nível mundial, a passagem para os instrumentos indiretos. E eu participei nesse processo de transição da política monetária dos instrumentos diretos para os instrumentos indiretos. Eu diria que participei a partir do zero, não é? Desde a criação de toda a regulamentação, dos mecanismos, dos controles internos, dos procedimentos, da divulgação a nível do sistema bancário. Portanto, tive, eu diria, esse privilégio de fazer parte
do grupo, da equipa que faz a transição da política monetária em Moçambique para aquilo que é hoje. Na altura não havia nada de mercado monetário interbancário, não havia mercado cambial interbancário, pelo menos em termos formais. Não haviam bilhetes de tesouro, não haviam leilões de bilhetes de tesouro. Então, eu participei, digamos, na montagem deste edifício todo, desta arquitetura, para que, de facto, o Banco Central tivesse os instrumentos para poder fazer o controle indireto da política monetária e que o Orçamento Geral do Estado tivesse mecanismos de endividamento interno por via dos bilhetes de tesouro para fazer face a déficits temporários de tesouraria e para investimento por via das obrigações de tesouro, que são hoje um instrumento que mais provavelmente predomina a nível da Bolsa de Valores de Moçambique. Portanto, marcou bastante na minha vida financeira esta passagem pelo Banco de Moçambique neste projeto em particular. Obviamente que também tive o privilégio de estar numa unidade orgânica que fazia, digamos, o controlo da implementação da política monetária. Então, nós praticamente fazíamos o controle de como é que a política monetária estava a progredir em função de que tinham sido os objetivos intermédios, objetivos finais da política monetária. E isto foi, portanto, a minha primeira passagem, que dura até 2007, a altura em que eu tomo a decisão de olhar para o outro lado do sistema financeiro, porque durante esses 10 anos estive, portanto, do lado de políticas, do lado de regulação, portanto, uma visão de torre de controle, se quisermos chamar assim, mas eu tomei a decisão de querer ir olhar o outro lado, que é o lado dos players, o lado dos bancos comerciais, o lado dos agentes que efetivamente atuam no mercado financeiro. Então juntei-me na altura a um banco comercial e fui liderar a área de risco e compliance, não é? Hoje quase todos os bancos têm unidades de risco e compliance. Na altura ainda não tinham. Penso que o banco a que me juntei foi dos pioneiros na área de criação, de instalação de áreas de risco e compliance, porque o Banco de Moçambique na altura ainda não implementava, não obrigava os critérios do Basileia. Entretanto, o banco a que eu me juntei na altura tomou a decisão unilateral de começar a implementar alguns aspectos do Basileia. Na altura era o Basileia 2. E então tive esta oportunidade de criar a área de risco e compliance, de montar a área de risco e compliance, e tive a oportunidade de estar do lado dos bancos comerciais. Em 2013, sou convidado para o Conselho de Administração da Hidrelétrica de Corabaça, como administrador executivo. Digamos que fui para o outro pilar da economia, que é a economia real. Exato, aí já digamos, saio do sistema financeiro e vou para a economia real, mas a lidar com temas financeiros. Okay. Portanto, eu tinha o pelouro, para além de outros pelouros, tinha o pelouro financeiro, era o CFO da HCB. Portanto, tenho também, chamaria a oportunidade, o privilégio de, depois de olhar para o lado do pilar do regulador, pilar do regulado do sistema financeiro, vou olhar o processo de tomada de decisão e de gestão das finanças do lado de um agente da economia real, no caso, o setor energético. Exato. Portanto, e acabo por ter esta visão de 360 graus, digamos assim, sobre como é que se interage o sistema financeiro de uma forma global. Estive na hidrelétrica até 2021, portanto termino o meu mandato nessa altura e ofereceram-me este desafio, apresentaram-me este desafio de liderar o Conselho de Administração do Nedbank Moçambique. Como sabe, faz parte do grupo Nedbank, que é o quarto maior grupo financeiro da África,
Portanto, é uma instituição secular com muita história, com um historial bastante rico, e achei que era uma oportunidade de eu aprender um pouco mais, não é, daquilo que é o sistema financeiro hoje, por via de uma instituição de uma reputação enorme, uma instituição com muito para dar no mundo financeiro. E é aqui onde eu estou hoje. Estou como, portanto, presidente do Conselho de Administração do Nedbank Moçambique. Algumas frustrações no meio, alguns pontos que, digamos, porque ao fazer esta roda, foi verificando que a celeridade de gestão em alguns dos setores era mais ou menos, portanto, da expectativa que já trazia, por exemplo, com o que observou ao nível da formação em UK. Sabe que UK, com mais do que nós, que é uma das praças financeiras, portanto, de mundiais de referência. Então, algumas frustrações aqui ao longo desta roda que fez, da economia financeira para a economia real. Eu não chamaria de frustrações, não é? Eu acho que estamos constantemente em um processo de aprendizagem, tal como as instituições, os homens também não são processos acabados. Nós vamos nos construindo todos os dias, e é assim que eu encaro as coisas. Obviamente que, como bem disse, são praças financeiras em estágios de desenvolvimento completamente díspares. Hoje, o sistema financeiro britânico é consolidado, extremamente maduro, mas nem por isso deixa de ter os seus próprios reveses, não é? E há exemplos disso, há situações de crises mesmo a nível deste próprio sistema financeiro britânico. Então, o nosso está no seu estágio, está na sua própria dinâmica, e é difícil deixar de interligar o sistema financeiro da economia real. Eu tenho dito sempre que o sistema financeiro funciona como um lubrificante da economia real, digamos assim. Então, à medida da velocidade da economia real, nós temos o sistema financeiro também numa correlação muito forte entre aquilo que é a progressão do sistema financeiro e a progressão da economia real. Portanto, como eu disse no início, não vejo, não encaro como frustrações, mas simplesmente desafios, situações, circunstâncias que exigem de mim, exigem dos meus colegas empenho para ultrapassarmos e, de facto, levarmos ao crescimento e ao desenvolvimento do sistema financeiro moçambicano. E eu, mais uma vez, digo que tive o privilégio de fazê-lo do lado do regulador, do lado da política monetária, num momento de grande transformação, e hoje vou dando o meu contributo também naquilo que é novamente o mercado financeiro nacional. Surgiu uma curiosidade na ligação que fez das robustez da economia, portanto, real, e a robustez, portanto, do mercado financeiro. Há hoje aqueles países ou aquelas economias que, mesmo com uma dinâmica muito forte no campo da economia real, não são ainda colossos do mercado ou de capitais ou financeiro, ou vice-versa também. Por exemplo, se olharmos para uma Argélia, por exemplo, com todo aquele potencial de gás para a Europa, Mediterrâneo, por aí adiante, mas não tem ainda um mercado financeiro de referência, digamos assim. Não sei se... Sim. Não, eu não vou falar especificamente do caso da Argélia, não conheço a realidade da Argélia como tal, mas ao apontar o caso das commodities, o que é que normalmente acontece neste tipo de situações? Muitas das vezes estamos a falar
de tipo de produtos, que são as commodities, que com poucas ligações com a economia doméstica. Não é? Então, nós temos uma economia que é uma ilha, praticamente, dentro da outra economia, e que ela acaba criando, portanto, as grandes multinacionais à volta das commodities acabam criando o seu próprio microclima em termos de sistema financeiro, em termos daquilo que são a sua ligação com o sistema financeiro. Estamos a falar de financiamentos, estamos a falar de transações, etc. Acaba-se criando ali uma situação paralela à economia doméstica. E com os devidos, se nós não tomarmos os devidos cuidados, por exemplo, no nosso caso poderemos ter uma situação similar, não é? Em que, de facto, o mundo das multinacionais para o gás natural e outras commodities acabam tendo poucas ligações. E se têm poucas ligações, não serão certamente um grande fator dinamizador do sistema financeiro doméstico. Portanto, há aqui as autoridades, os stakeholders relevantes, têm que tomar as medidas mais acertadas e concertadas no sentido de fazer com que, de facto, a economia doméstica tire proveito em diferentes esferas da existência ou da exploração dos recursos naturais que estão alojados na economia doméstica. Já percebi. Muito bem. Era mesmo uma curiosidade e, de facto, um risco mesmo sério para o caso de Moçambique. Commodities da Argélia são mais ou menos as que Moçambique está a apostar nelas, não é? Exato. Porque essas multinacionais, Ernesto, elas... Primeiro, estamos a falar de exigência de montantes de capital. Exato. Por exemplo, no nosso caso, acho que o investimento da Total, estávamos a falar na ordem de 25 bilhões de dólares, que normalmente a economia doméstica, o sistema financeiro nacional, não tem como financiar estes montantes, e mesmo os termos e as condições, a sofisticação, etc. Então, aqui, como eu dizia, é preciso encontrar uma forma de dentro desta robustez, desta magnitude de exigências, o setor financeiro nacional encontra uma forma de participar para que ele se vá gradualmente musculando, vai criando as capacidades que a médio e longo prazo tenhamos então um impacto dos megaprojetos sobre o sistema financeiro nacional. E se olhar para os Emirados Árabes, aquele tipo de países, hoje há de ver que se olhar para 20, 30 anos atrás, o sistema financeiro não estava no nível em que se encontra hoje. Portanto, foram capazes de tirar proveito da presença das multinacionais no setor de recursos naturais para que efetivamente também se catapultasse o sistema financeiro doméstico, digamos assim. E nós cá temos, o que é que precisamos fazer para não necessariamente ir na linha dos Emirados ou dos tigres asiáticos, mas como é que podemos fazer? Temos condições objetivas ou tecnológicas? Eu penso que as condições criam-se, não é verdade? Agora, o que nós temos que fazer é aqui encontrar um equilíbrio, não é? Um equilíbrio no sentido de promover efetivamente o crescimento do sistema financeiro nacional. Quem diz sistema financeiro diz outras esferas, como a criação de emprego, a melhoria das condições de vida a nível doméstico. Quando falava de equilíbrio, dizia, enquanto devemos encontrar formas de proteger estes interesses nacionais, deve ser numa magnitude, numa abordagem, numa perspectiva que não afugente também porque gás natural ou qualquer outro recurso, sem ser extraído, sem ser monetizado, ele é como uma pedra que ali está, não tem valor. Portanto, nós temos também interesses em atrair estes investidores. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Como é que nós defendemos os nossos interesses e como é que protegemos as gerações vindouras, ao mesmo tempo que permitimos que essas multinacionais se sintam suficientemente atraídas para virem explorar esses recursos.
Portanto, este é que é o grande exercício. Usando uma expressão corrente, nem muito ao mar, nem muito à terra. Não é? Temos que encontrar aqui uma forma de que também não fique tudo apenas para as multinacionais, que a economia doméstica tire benefícios de termos estes recursos em solo pátrio, não é? E, para uma penúltima questão, iria perguntar, nesta trajetória que foi vendo, foi trabalhando com ela, e também a ligação com outras realidades financeiras e de capitais internacionais, como é que ficou, no seu entender, a questão da inclusão financeira no país? Portanto, é um desafio que, aliás, vocês começaram a nível do Banco de Moçambique e hoje também vem com outro discurso, mas a questão é sempre o mesmo objetivo. Portanto, como é que estamos nisto? Essa questão da inclusão financeira, talvez eu começaria por olhar para a própria definição. O que é inclusão financeira? E apesar de que é um tema que tem merecido bastante atenção, bastante debate, tanto a nível de governos como a nível da própria, digamos, academia, etc., e a discussão não é por acaso, a discussão é porque efetivamente a maior integração económica permite maior crescimento económico, não é? E normalmente a definição, penso eu, mais abrangente é trazer camadas ou membros mais desfavorecidos de uma determinada sociedade para o sistema financeiro formal. Este, digamos, é a umbrella de toda esta discussão. E no caso de Moçambique, se nós olharmos para o peso da economia informal, trazermos esta camada da sociedade para o sistema financeiro formal significa permitir que esta camada da população, que tem uma importância relevante na economia moçambicana, passe a beneficiar do acesso a recursos financeiros, passe a ter a oportunidade de poupar. Portanto, no final do dia, que passe a ter a oportunidade de investir no seu bem-estar, de investir na educação dos filhos, de investir na saúde, etc. Portanto, os ganhos são muito grandes. Agora, a discussão à volta de como criar as condições para esta inclusão, há basicamente dois pilares de discussão. Porque há as condições que têm que ser criadas a nível da oferta, não é? De mecanismos ou de canais financeiros que permitam esta inclusão. Basicamente, do lado da oferta, estamos a falar de coisas como a presença, não é? Dos agentes financeiros ou das instituições financeiras mais próximo desta camada da população desfavorecida. E aqui há uma discussão, como imagina em Moçambique, instalar um balcão numa zona rural é extremamente caro. E o retorno ainda é muito baixo. Portanto, é uma decisão de investimento peculiar. Eu olho para esta questão da inclusão financeira mais por via dos canais digitais, não é? Que são os canais mais flexíveis, são os canais que permitem provavelmente uma relação custo-retorno mais eficaz. E só olhar, por exemplo, se nós olharmos para a experiência do M-Pesa, né, que rapidamente massificou-se em Moçambique, é uma amostra de como é que os canais digitais podem muito rapidamente promover esta questão da inclusão financeira, pelo menos do lado da oferta. Agora, do lado da procura, existem vários outros fatores. Os indicadores de inclusão financeira que normalmente se usam, quais são? É ter uma conta bancária, é fazer poupanças nessa conta bancária,
é ter acesso a um financiamento. Normalmente são os KPIs, chamaria assim, sim. para medir o grau de inclusão financeira. E do lado da procura, os aspectos que mais determinam a inclusão ou não, normalmente são o nível de rendimento, não é? Quanto maior for o rendimento, maior é, normalmente, há uma correlação positiva de integração financeira, ou seja, das pessoas terem uma conta bancária, fazerem uma poupança ou terem acesso a um financiamento. Temos também a questão da educação. Exato. As pessoas com níveis de educação mais elevados tendem a ter cada vez mais integração financeira. Temos a questão da literacia financeira e, parecendo que não, temos os aspectos culturais, não é? Como sabe, nós, por exemplo, no caso de Moçambique e muitos países africanos, guardar o dinheiro debaixo do colchão ainda prevalece em vários sítios. E levar essas pessoas a tirar o dinheiro do seu colchão para irem para um banco, é preciso desmistificar esta coisa do banco. É preciso criar uma confiança destas pessoas em relação ao sistema financeiro. Mas há outros fatores, por exemplo, a questão dos requisitos, não é? Porque eu vejo cada vez mais em Moçambique, e provavelmente o Ernesto já ouviu falar disto, de autênticos clubes em família de Chitique, que é um mecanismo informal de poupança, né? As mulheres, as famílias agora encontram-se até porque temos um fim de semana de Chitique, promovem almoços, etc. Portanto, isto significa o quê? Que também o sistema financeiro tem que, e em colaboração, obviamente, com as autoridades de regulação, provavelmente encontrar uma forma de minimizar ou simplificar os requisitos para, por exemplo, a abertura de uma conta bancária. Só que aqui temos um outro desafio. Esta minimização dos requisitos não deve perder de vista o objetivo da mitigação dos riscos de branqueamento de capitais, de criminalização do sistema financeiro. Portanto, é preciso fazer-se sem perder-se de vista esta questão da necessidade do anti-money laundering, prevenção do financiamento ao terrorismo, etc, etc. São aspectos que é preciso sempre ter em conta e não perder de vista. Agora, dito isto, é preciso reconhecer que há uma evolução da inclusão financeira em Moçambique, por via de normas e regulamentos. O Banco de Moçambique tem evoluído muito nesse aspecto. O governo aprovou em 2016, por exemplo, a própria Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Portanto, há esta vontade das instituições que estão envolvidas neste processo. Há a própria dinâmica da economia que tem promovido esta maior inclusão. Agora, a nível do rendimento, por exemplo, é preciso promover o lado produtivo da economia. Não há outra forma de aumentar o rendimento das pessoas. Quer dizer, é preciso que a economia produza, é preciso que a economia gere empregos para que efetivamente o rendimento das pessoas aumente e que é uma das variáveis importantes de inclusão financeira. Porque por via do rendimento vão mexer em outras variáveis como educação, por exemplo. As famílias com maior rendimento vão educar mais os seus filhos, pessoas mais educadas vão tender a aderir mais a processos de inclusão financeira. Portanto, há aqui um efeito bola de neve no sentido positivo. Exato. Mas, de facto, tudo parte de uma dinamização do setor produtivo da economia para que, em combinação com esta criação da arquitetura legal e etc., haja uma correlação de forças no sentido de irmos de forma progressiva, aumentando, levando cada vez mais pessoas a aderirem ao sistema financeiro formal. Exato. Isto está muito interessante, que vai sendo uma aula muito boa também para o Sprout, de maneiras que, antes da última pergunta, neste ponto que colocou sobre a inclusão financeira, o que dizer também de um outro grupo de fatores que está ligado, por exemplo, não diria regulamentação do processo, mas que são fatores determinantes, como, por exemplo,
as taxas de juro para acesso tanto aos créditos, os requisitos administrativos exigidos, por exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Um farmeiro, okay, tem lá a sua farma, a sua produção de alta escala. De alta escala e consegue também penetrar numa cadeia de valor que lhe dá, portanto, rendimento. Mas este senhor tem menos de quarta classe, porventura não tem um passaporte para participar, por exemplo, de alguns colóquios internacionais para a extensão da sua exportação ou para ter conhecimento e informação do mercado dos seus produtos, não só ao nível doméstico, pode ser, por exemplo, Copra ou qualquer outra coisa que outros mercados estejam a precisar. Ele não tem ideia, por exemplo, se estiver a produzir coco, ele não tem ideia que um mercado, por exemplo, da União Europeia ou da SADC está cada vez mais à procura de produtos, portanto, derivados de óleos vegetais, por causa de questões de saúde, cosméticos, por aí. Ele está zero em relação a este tipo de informação. Mas ele está a produzir, ele está lá com o seu, portanto, negócio a andar. Mas ele, por ter esta bagagem, portanto, mínima, ele é um risco ao seu próprio negócio, ao seu desenvolvimento do seu próprio negócio. E não tem BI, etc, tudo isto. Quando ele aproxima-se ao banco, ou o banco aproxima-se, seja como for, ele encontra entraves de natureza, portanto, formal. Por outro lado, a ideia de poupança, falo da cultura africana, não é uma ideia de poupança da cultura, digamos, asiática ou ocidental, se quisermos. Para nós poupar é mais ou menos a ideia de guardar dinheiro. Enquanto que outras culturas da literacia financeira, o poupar é ir fazer dinheiro com pouco dinheiro que você tem. Nós queremos guardar para qualquer momento que alguma coisa surgir, seja o casamento da minha filha, seja não sei o quê, eu estar disposto a ir ao banco tirar para, não é? Sim, hoje há estudos à volta da parte final da sua questão. Há estudos que demonstram que em países subdesenvolvidos as motivações da poupança são completamente diferentes das economias desenvolvidas. Nos países subdesenvolvidos nós poupamos para a saúde, para ir ao hospital, né, se alguém adoece, para pagar a escola dos filhos, e apenas uma pequena franja poupa para outros motivos. Enquanto que a Europa, quer dizer, os Estados Unidos, países de renda alta, normalmente as pessoas poupam para a velhice. Exato. Não é? Eu poupo para a minha velhice. Quando eu estiver reformado e etc, etc. Mas a grande maioria da população nos países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, onde nós estamos inseridos, as pessoas, é uma franja muito pequena que poupa com propósitos de velhice. Portanto, são motivações completamente diferentes. Agora, indo à sua questão das condições à volta, por exemplo, trouxe o exemplo do camponês. O que eu acho que, primeiro, é preciso olharmos para Moçambique heterogéneo. Moçambique tem esta característica. Como eu dizia, nós temos fatores não só de educação, mas temos fatores culturais, temos fatores religiosos, porque a questão da inclusão financeira, existe uma inclusão que é uma inclusão não voluntária, que é aquela porque o banco não está lá, porque o custo é muito alto, etc. Ou eu não tenho renda suficiente e eu não tenho como, não é? Porque não há um banco ali, não tenho como estar incluído. Mas há uma inclusão voluntária, não é? Você tem lá o banco, tem lá o agente financeiro, tem lá as condições básicas para abrir uma conta, mas porque a igreja disse, por exemplo, que você não deve abrir uma conta por motivos XYZ, você não vai abrir a conta, pura e simplesmente. Ou o marido disse em casa
que, olha, esta coisa de abrir a conta, ouvi dizer que esta gente no fim depois leva o dinheiro. Então há aqui fatores de exclusão financeira ou de inclusão financeira que são diferenciados. E Moçambique, como sabe, nós temos zonas, por exemplo, no norte do país, a província de Nampula, Cabo Delgado, há zonas em que 90% da população segue o islamismo, por exemplo, diferente daquilo que acontece na zona centro ou na zona sul do país. Portanto, nós temos aqui um Moçambique completamente heterogéneo. Obviamente que, em minha opinião, não há aquilo que os ingleses chamam de one size fits all, quer dizer, não há uma medida que vai ser implementada como uma manta e que vai cobrir a todos. Portanto, vai ser preciso mapear, é preciso estudar este Moçambique, segmentar, para que os fazedores de política usem esta informação para então desenvolverem programas que, digo-lhe uma coisa, são normalmente programas de médio e longo prazo. Este tipo de programas, nós que não esperemos ganhos em 3 ou 5 anos, são ganhos de 20, 25 anos, onde nós vamos começar a ter, provavelmente, os primeiros ganhos. Eu lembro-me de uma vez estar a conversar com um brasileiro, um economista brasileiro, que dizia que os programas de conteúdo local no Brasil só produziram pequenos sinais cerca de 25, 30 anos depois. Não sei se está a ver. Portanto, não são planos com resultados imediatos. É possível ter alguns quick wins, mas normalmente tem que ser programas consistentes, que são desenhados com base em realidades estudadas, em problemas identificados de forma o mais objetiva possível e depois daí traçarem essas iniciativas. Há várias iniciativas, há incubadoras, por exemplo, hoje está na moda no mundo a criação de incubadoras em que você traz esse camponês, traz-lhe para um ambiente de uma incubadora em que ele aprende como é que se lida com o banco, como é que se lida com o cliente, como é que se sabe quem procura a sua soja, ou o seu gergelim, ou o seu milho, como é que ele faz esses contactos, como é que ele negocia preços. É uma incubadora no verdadeiro sentido do termo. Como incubadoras existem outras iniciativas também, e não é preciso reinventar a roda, o mundo já faz isso, e portanto é preciso apostarmos para esse caminho. E aqui todos os stakeholders são relevantes. O governo é importante, a sociedade civil é importante, a academia é importante. Portanto, é de facto uma combinação de forças, porque a academia é uma fonte fundamental, é uma fonte importantíssima deste tipo de conhecimento. Então, é preciso também que ela seja trazida para o processo de desenvolvimento económico. Eu lembro-me que quando eu estava a estudar na Inglaterra, estava a entrar o Basileia II na altura, e era muito frequente que os nossos assignments, as perguntas, estavam relacionados com o Basileia II. Era muito frequente recebemos na altura a vice-governadora do Banco Central da Inglaterra, que veio discutir conosco. Nós éramos estudantes, mas os nossos professores estavam lá, sobre o que é que nós pensávamos de qual seria o impacto do Basileia II. Mas todo aquele debate depois era documentado e era estudado, não era um debate de entretenimento. Mas, portanto, é um processo de trazer a academia para o problema da planificação económica. Interessante. Como última questão, este ponto aqui acabou respondendo uma outra série de aspectos para a própria vocação, tanto institucional da Sprout. Continuando nesta senda dos conselhos que nos deu, estaria mais interessado em perceber dos grupos, ainda sobre a exclusão e inclusão financeira, dos grupos mais excluídos, socialmente excluídos, digamos assim. As mulheres aparecem como ainda um subgrupo dos excluídos. Tem algum conselho específico de como tratar este subgrupo? Ou
pode-nos revelar algum tipo, portanto, de trabalho que passou por ele, em que, tanto a vertente era mesmo uma vertente global. Estou a lembrar, por exemplo, aquele projeto seu acho que foi de pesca artesanal, coisa assim, um projeto. Desenvolvimento. Aí não era ligado à mulher como tal, mas era pescador artesanal. Sim. Não é? Mas primeiro, começando pela questão que levanta, de Exato. facto, sim, a questão do género é um aspecto que é trazido na análise da exclusão financeira. Exato. E a conclusão a que se chega, de facto, é que as mulheres são mais excluídas ou são menos incluídas no sistema financeiro formal. O que até, de certa maneira, é paradoxal. Por exemplo, se nós olharmos para países como Moçambique, por fatores históricos, tivemos conflitos armados em que quem vai à guerra normalmente é o homem, etc, Exato. etc. As mulheres passaram a ser aquilo que em inglês chama as breadwinners, não é? A única fonte de rendimento em várias famílias. Não há um homem naquela família. Exato. Se nós formos a ver os mercados, as mamanas e etc., quem domina praticamente o mercado informal são as mulheres. Entretanto, e não só, há estudos feitos que demonstram que as mulheres são as que mais honram os empréstimos. A mulher não gosta de não pagar dívidas no sistema financeiro em relação aos homens. Portanto, a quantidade de homens que não honram os seus empréstimos bancários é muito maior do que a das mulheres. Portanto, significa que o risco de crédito da mulher é mais baixo. Mas, entretanto, paradoxalmente, é a menos incluída. Penso que não há um único fator, na minha opinião, há vários fatores à volta disso e que estão ligados também a questões como educação. Esta mulher, normalmente em Moçambique, há um problema fundamental. Quem diz Moçambique diz qualquer país de renda baixa. A questão dos casamentos prematuros, por exemplo. Ela muito cedo para de estudar e vai casar, é obrigada a casar. É obrigada depois a ter filhos. Então, em termos comparativos, as mulheres acabam sendo com menos nível de educação em relação aos homens. E como eu me referi anterior, a questão da educação é uma questão que tem uma correlação positiva com a inclusão financeira. Maior educação, maior inclusão financeira. Por outro lado, temos a questão também do nível de renda. É verdade que quem vai fazer o negócio é a mulher, mas normalmente o marido é que vai. Às vezes os pagamentos é feito na conta do marido, não é feito na conta dela. Ela vai dizer, paga na conta do meu marido, e o casal fica ali dependente da conta do marido. A mulher não tem controle das vendas. Controle das vendas, então acaba sendo o marido que tem efetivamente o controle sobre aqueles rendimentos, e isso também é um fator que faz com que a mulher acabe não abrindo uma conta bancária, ou se abre a conta bancária não vai poupar, ou se poupa um pouco não vai pedir empréstimo, porque são os três indicadores que nós temos, que não basta ter uma conta bancária. Exato. E população de renda muito baixa, no caso concreto a mulher, ela vai poupar de quê? Ela vai abrir a conta bancária. Muitas mulheres têm a conta bancária, por exemplo, porque o emprego obrigou para ela receber o salário, mas não poupa. Isso. Entrou no dia 30, ou no dia 30 à tarde, ou no dia 1 a conta zerou, então não fez poupança. Então, ela não está completamente integrada dentro do sistema financeiro. Ela tem uma conta, mas não faz poupança, mas não tem acesso ao financiamento. Obviamente que não é só isso, há a questão dos produtos. Nós falamos aqui do chitique, a minha pergunta é, se ela faz chitique, significa que se o setor formal entender muito bem as necessidades financeiras da mulher, não é? Por exemplo, ela vende cebola. Como é que eu vou desenhar um produto que aquela mulher de facto possa usar aquele produto financeiro que se encaixe dentro? É como uma empresa. Uma empresa produtora de farinha
por exemplo, e uma empresa de engenharia tem necessidades financeiras completamente diferentes. Isso aplica-se também para o lado informal, não é? Uma mulher que é moqueirista, não é? Que vai à África do Sul, por exemplo, comprar produtos para vender cá, vai ter necessidades financeiras de produtos e de dimensão diferente daquela que se senta do mercado informal e que compra a mercadoria de quem trouxe da África do Sul. São produtos diferentes, são necessidades diferentes. Portanto, há aqui também este lado, provavelmente, que tem que ser feito, no sentido de desenhar produtos que vão de encontro a este tipo de instituições. E aquilo que o Ernesto falou, os requisitos, obviamente. Quanto maior for o número de requisitos de abertura de conta, nós temos que reconhecer, eu estou no sistema financeiro, mas várias são as vezes que até pessoas letradas desistem da abertura de uma conta porque a quantidade de requisitos é muito alta. Nós entendemos a motivação da necessidade dos requisitos, mas o que não podemos negar é que isso acaba desincentivando as pessoas. Imagina um camponês. Primeiro chegou ao balcão, não vamos negar que logo à porta, às vezes há atitudes menos certas dos próprios funcionários, muitas das vezes, temos que reconhecer isso, e ele acaba ficando desmotivado. E muitas das vezes veio da Moamba, apanhou não sei quantos chapas, chega aqui, encontra uma resposta que nem sequer percebe o que é que lhe disseram, ele nunca mais vai de vir da Moamba para cá. Então, há aqui um conjunto de aspectos, há iniciativas que têm que ser tomadas, mas de forma consistente e sem grandes ansiedades de resultados amanhã. Sim. Obviamente que é preciso ir monitorando para irmos corrigindo, fazer o caminho caminhando, né? Eu acho que é assim que vai ter que ser feito. E tem algumas... aí tinha que lhe pagar uma consultoria para me dar esta resposta, mas vou insistir. Tem alguma ideia de linhas que podem ser, portanto, porque também nós, as academias, a sociedade civil, as fundações, temos um problema de não participar diretamente nos processos de desenvolvimento, principalmente estes ligados à finança e à banca. Digo isto porque dificilmente estes grupos da academia, da sociedade civil, aproximam ao banco e a perguntar, por exemplo, quais são as dificuldades que os bancos têm, por exemplo, de estender os seus negócios ao nível, portanto, das outras camadas, portanto, que estejam excluídas. Tem algumas linhas, por exemplo, que sugeriria para esse... Eu não sei se para uma Sprout, por exemplo, que quisesse resolver alguns problemas aqui ou contribuir para a resolução de alguns problemas aqui, por exemplo, de inclusão financeira das mulheres. Como é que ela faria a abordagem, por exemplo, a um banco ou como a um Nedbank, por exemplo? Pois, eu penso que os bancos, primeiro, têm que, como sabe, somos todos bancos comerciais, mas cada banco tem a sua própria idiosincrasia, digamos assim, não é? Tem as suas próprias características. Se eu olhar para, por exemplo, um BIM, para um BCI, tem canais, tem sistemas, tem procedimentos muito mais abrangentes em termos de mass market, que é aquele retalho puro de população de baixa renda, mais apurados, por exemplo, do que é o nosso caso. Nós até este momento ainda estamos mais virados para o segmento corporate, temos um processo de crescimento consistente do lado do retalho, mas a proporção do corporate ainda é muito maior do que a banca de retalho. Isto é um aspecto. Obviamente que tanto a academia ou fundações, como é o caso da Sprout, se tiverem ideias, tiverem soluções sobre como abordar e que essas ideias se ajustem dentro da estratégia de determinado banco, se ajustem dentro daquilo que são as capacidades de determinado banco,
certamente que serão parcerias de elevado valor. Como eu lhe disse, por exemplo, falei do caso do Reino Unido, em que a academia é muito chamada a trazer soluções, não é? Agora, tem que haver maturidade nesses processos, tem que haver qualidade nesses processos. Não basta fazerem-se parcerias. Muitas das vezes as parcerias são feitas, mas depois as expectativas não são satisfeitas no percurso. Não é? A questão da qualidade tem que ser uma coisa que está no topo das prioridades. Exato. Muito obrigado. Não sei se tem algo que gostava de partilhar conosco. Nós estamos abertos e agradecer ainda mais uma vez pela sua disponibilidade. Não, eu é que agradeço, reitero o nosso agradecimento a Sprout, por este convite e mais uma vez dizer que, de facto, esta batalha da inclusão financeira é uma batalha que vale a pena enfrentar, é uma batalha que vai trazer bastantes benefícios, principalmente na camada da população de renda média baixa, não é? Vai permitir que melhore a sua qualidade de vida, vai permitir que possam crescer gradualmente e que de facto se tornem empresas cada vez mais robustas dentro do setor formal. Portanto, vale a pena de facto trazer esta camada da população para o setor formal do sistema financeiro.